Bom dia, família, graça e paz, aqui é o Pastor Ronaldo e eu vou começar essa devocional me despedindo de você, porque esse é o meu último vídeo. Os próximos vão ser a pastora Bia e alguns outros pastores vão gravar, mas o meu vídeo, esse é o último. Então eu quero dizer para você que foi maravilhoso passar esses dias aqui com vocês. Foi uma experiência nova para a gente, para os pastores, foi um desafio para a gente como pastores gravar esses vídeos, mas foi muito gratificante ver aquilo que Deus foi fazendo ao longo de cada dia desse D40. Então nessa manhã eu quero te agradecer por ter assistido, por ter participado com a gente do D40. Não acabou, você ainda vai ter mais alguns dias, mas o meu vídeo é o último. Então foi muito bom, foi um prazer ter você aqui, que Deus te abençoe, tá? Mas vamos para o nosso 35º dia do nosso D40, chegamos. E hoje a devocional, posso falar que está maravilhosa. Eu li e eu fui muito impactado com ela, é algo que eu gosto muito de falar, é algo que mexe muito comigo, que vai falar sobre Deus nos usar com as nossas fraquezas. E algo que eu preciso que você comece nessa manhã entendendo. Cara, mesmo você se achando fraco, mesmo você se achando debilitado, com as suas falhas, guarde isso. Deus quer usar você assim mesmo. Por isso eu quero começar lendo um texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, que diz assim: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir vocês. E um outro texto que está lá em 2 Coríntios diz assim: estou com vocês, isso é tudo o que você precisa saber. Guarde isso, Deus está com você, isso é tudo que você precisa fazer, precisa saber. Deus ele tem interesse em usar pessoas fracas. Sabe por quê? Porque aquilo que você vê como fraqueza, Deus vê como uma oportunidade de aperfeiçoar o caráter dele em você. Tudo que você fala assim, Ronaldo, eu sou tão fraco nessa área, Deus está olhando para você e está falando, uau, é isso que eu quero usar como o seu maior testemunho. Porque a sua maior fraqueza sempre vai ser o seu maior testemunho. Isaías, no capítulo 5, diz assim, no capítulo 55, os meus pensamentos são mais altos que os seus, e aquilo que eu tenho, os meus planos, são maiores do que os seus. Você pode não entender o plano de Deus para tudo aquilo que você está passando, mas tenha certeza de que Deus conhece, Deus sabe, Deus conhece cada detalhe da sua vida. Deus sabe cada situação que aconteceu no seu passado, cada situação que você está passando nesse momento. Talvez você não consegue ver saída, talvez você ache que é muito difícil, mas Deus conhece, Ele sabe disso e Ele vai usar isso para a honra e glória do nome dEle. O pastor Jade, aqui na igreja, ele escreveu um livro que diz assim, Deus tem um plano. E tem uma parte do livro, irmão, sabe que eu não terminei seu livro, né? Mas estou quase. Tem uma parte do livro que diz assim, você não é um acidente. Guarde isso, irmão. Você não é um acidente. Deus ele prefere usar você assim, do jeitinho que você é, com as suas falhas. Eu anotei algo que diz assim, é uma frase que a gente usa muito aqui na igreja. Deus não usa os perfeitos, Ele usa os sinceros. Não espere você ser perfeito para ser usado por Deus. Passe a ser sincero com Ele, que Ele vai te usar ainda assim, com as suas falhas. A exemplo de uma cerâmica, nós também somos quebrados com facilidade, assim como um tijolo é quebrado. Mas escute algo, Deus vai te usar mesmo assim. Reconheça isso, entenda isso. Só que para que isso venha acontecer, a gente precisa seguir alguns exemplos que a própria Bíblia já nos deixou. E nessa manhã a gente vai falar de alguns exemplos que o apóstolo Paulo nos deixou. O primeiro exemplo que ele deixou é, admita as suas fraquezas. Eu tenho uma experiência muito forte que aconteceu comigo sobre esse tópico, que teve uma época, eu sou líder de jovens aqui da igreja, teve uma época onde eu chamei todos os jovens, fiz uma reunião com eles, e naquela reunião eu falei para eles de um pecado que eu estava tentando vencer, sabe? Eu confessei para eles, eu falei que eu tinha uma dificuldade, e na hora teve um diácono da igreja que me chamou e me repreendeu. Ele falou, ei, cara, você não pode fazer isso na frente deles, porque você vai demonstrar a sua fraqueza, você vai demonstrar a sua fragilidade, e eles não vão te procurar mais. E aí eu olhei para ele e falei, irmão, com todo carinho, entenda algo, eu sou falho. Eu tenho que admitir as minhas fraquezas, porque todas as vezes que eu admito as minhas fraquezas, o diabo não tem mais autoridade para me acusar, porque eu já trouxe para a luz. E a Bíblia diz que quando há luz, as trevas não prevalecem. Então por isso, irmão, admita as suas fraquezas, não esconda quem você é. Não é quem você é, mas é sim aquilo que você errou, aquilo que você falhou. Não tenha vergonha de admitir uma fraqueza. Amém? E a segunda é, regozije-se na sua fraqueza. Sabe o que isso tem a ver?
não perca a sua essência. Entenda que a sua fraqueza, para Deus, é um motivo de alegria, porque Ele está vendo em você, como eu falei, uma oportunidade de fazer com que a glória dEle seja reconhecida nessa terra. 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo diz assim: sinto-me muito feliz e engloriar-me nas minhas fraquezas, pois assim o poder de Cristo age por meio intermédio. Guarde mais uma vez isso, nas suas fraquezas, por meio das suas fraquezas, Deus vai fazer grandes coisas nessa terra. E o terceiro tópico, para você poder ser usado por Deus, mesmo com as suas fraquezas, é você compartilhar as suas fraquezas com sinceridade. E eu tenho outro exemplo sobre isso que foi, assim, marcou a minha vida, mas marcou muito, que é sobre compartilhar as minhas fraquezas. Há muitos anos atrás, eu tinha um pecado que eu lutava para vencer, uma fraqueza que vinha me incomodando há muitos anos. E aí eu procurei um amigo, e guarde isso, separe amigos verdadeiros, amigos que vão te ajudar a vencer as suas fraquezas. E aí eu peguei esse amigo e falei: irmão, olha só, eu tenho algo que eu quero vencer, e eu não consigo vencer, e eu preciso de ajuda. E eu contei para ele, e esse amigo de verdade, ele se compadeceu de mim, e eu falei: olha só, eu preciso de ajuda. Eu queria que você me ajudasse da seguinte forma. Aí eu contei para ele: ó, nessas horas, nesses momentos, é assim que acontece quando eu caio, quando eu peco. Eu preciso que você me ajude. Para isso, eu queria que você, de hora em hora, durante esse período, me mandasse uma mensagem dizendo: Deus quer curar você, ou Deus vai te ajudar, Deus é com você. E cara, ele passou, se eu não me engano, foi 21 dias. Todos os dias, nesse horário, ele me mandava um SMS. E na época era SMS, irmão, não era nem WhatsApp, para você ver quanto tempo tem isso. Ele mandava um Vivo On, para quem é da antiga sabe. Ei, Deus é com você, você vai conseguir. E aí depois de um tempo, eu venci essa dificuldade. Graças a eu ter compartilhado com pessoas certas aquilo que eu precisava vencer na minha vida. Então guarde isso. Mais um conselho para você. Compartilhe com pessoas certas a sua fraqueza. Porque Deus vai, escute isso, Deus vai colocar pessoas na sua caminhada que vão te ajudar a vencer e a se tornar alguém melhor. E ainda que seja difícil a sua caminhada, ainda que você não veja saída para aquilo que você está passando, ainda que a sua fraqueza, você fale: Ronaldo, é muito difícil. Siga esses passos, admita a sua fraqueza, reconheça ela, regozije-se nela, compartilhe com pessoas certas. Eu te garanto que Deus vai usar da sua história o maior testemunho para impactar essa geração. Então, que nesse devocional você seja abençoado por essa palavra. Que você entenda que Deus usa as pessoas fracas. A Bíblia diz que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Ainda com a sua fraqueza, Deus quer usar você nessa geração. Que Deus te abençoe.